Olha, o Partido Novo fez um evento simbólico em Brasília para devolver cerca de 87 milhões de reais aos cofres públicos relativos ao fundo eleitoral de 2022. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a deputada federal Adriana Ventura e trazendo informações sobre essa devolução do dinheiro. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui a participar da programação da Jovem Pan. Eu lembro que lá atrás, quando o fundão estava sendo discutido, nós conversamos com a senhora fez críticas severas, muito dinheiro do fundão eleitoral. Agora, simbolicamente, o que representa essa devolução feita pelo Partido Novo? Bom dia. Olha, bom dia, Thiago, bom dia, Adriana, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer estar com vocês no Jornal da Manhã. Olha, o que significa? Significa que quem quer devolver, devolve. Isso é uma escolha. E quando a gente elege prioridades, quando o país tem prioridades, a gente pode fazer. Então, o ato de ontem foi um ato simbólico. Nós fomos lá, devolvemos os 87 milhões que o Novo tem direito e mostramos que é possível, sim, fazer campanha sem dinheiro público. Diogo Schelp, a sua pergunta. Deputada, justamente o grande dilema do financiamento de campanha é a possibilidade de que o financiamento, quando ele vem de doações privadas ou empresariais, possam gerar aí situações, oportunidades, né, de corrupção. E, por outro lado, o financiamento público, que é apresentado como uma opção, uma alternativa, tem o demérito de ser justamente dinheiro dos impostos, né? Então, como resolver esse dilema? Essa equação ela não é muito simples, né? Porque quando a gente está falando de financiamento privado, vem de novo aquela lembrança de Lava Jato, aquelas corrupções. Mas eu acho que isso é uma falácia, se trata de uma falácia, porque não é a questão de ser público ou privado que determina se vai ter corrupção ou não, certo? Então, o que acontece aqui? Nós temos, mesmo hoje, tem empresas que financiam candidatos com Caixa 2. Então, eu acho que a questão toda, privado ou público, e nós defendemos o financiamento privado, deixando isso bem claro, é aumentar os mecanismos de controle, os mecanismos de prestação de contas, que a gente sabe que isso, assim, não é muito bem feito hoje. Então, o que acontece? Nós defendemos o financiamento privado porque a gente acha que é um escárnio, um absurdo, pegar o dinheiro do orçamento, que é único, tirar dinheiro de áreas essenciais. A gente viu, por exemplo, o corte de 3 mil na educação. Todo mundo fica indignado. E eu fico pensando, a indignação maior deveria ser por obrigar um cidadão, que é uma afronta à liberdade, qualquer cidadão, a financiar campanhas políticas, inclusive de partidos que não apoia. Todo mundo apoia financiamento do PT. Todo cidadão, gostando ou não do PT, isso é um absurdo. Então, essa equação, na nossa visão, tem que ser feita por mecanismo privado, porque daí cada um tem que apoiar o candidato ou o partido que escolhe. Isso é uma escolha. Sua pergunta agora, Cristina Grêmio. Deputada, bom dia, parabéns aí pela atitude do partido. Também concordo com a senhora em relação à sua posição de financiamento público com dinheiro do contribuinte. Eu queria só um esclarecimento, porque o que a gente ouviu num passado recente aí de outros políticos, de outros partidos, inclusive não só do Novo, que quiseram devolver, aconteceu inclusive com o presidente Bolsonaro, sobrou dinheiro do antigo PSL, né, da campanha dele, e ele quis, se não me engano, direcionar para Santa Casa, onde ele foi atendido após a facada, né, a tentativa de homicídio do presidente. E não foi possível. Mudou alguma coisa na legislação para que agora o Novo consiga estar devolvendo esse dinheiro? Porque o que se divulgava na época é que quem quisesse devolver teria que devolver para o próprio fundo partidário e esse dinheiro seria rachado entre os partidos que querem o dinheiro, o que obviamente seria pior ainda. Então, vamos lá. Bom dia, Cristina. Então, acho que é bacana esse esclarecimento. O que acontece? A gente tem o fundo partidário, que ele é destinado a partidos políticos, manutenção dos partidos, né, ao longo do ano, e tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, na verdade, nós recusamos, nós devolvemos, nós não chegamos a receber. Então, ele é devolvido para o Tesouro. Ele seria alocado para o Partido Novo, mas ele é devolvido para o Tesouro. O que você traz aqui, que eu acho também muito relevante, é a questão do fundo partidário. Porque o fundo partidário, a verba partidária do fundo partidário, que o Novo também tem direito, no caso, que nós estamos tentando devolver. Estes, sim,
Se a gente tenta devolver, a gente não arruma um mecanismo para que ele seja devolvido para áreas essenciais, como saúde, como educação. Esse dinheiro, no caso, seria redistribuído entre os partidos. E isso a gente não quer. Tanto assim que o nosso fundo partidário continua aguardando uma solução. Nós já fizemos consultas, pedidos, e isso não é definido, porque a gente não quer que seja redistribuído para os partidos. A gente quer destinar para áreas essenciais. Bom, rapidinho, só para a gente fechar, o sinal melhorou um pouquinho. Ricardo Salles faz a última pergunta rapidamente. Por favor, Salles. Adriana, prazer em vê-la. Você é uma grande deputada aí do Partido Novo aqui pelo estado de São Paulo, faz um grande trabalho. Eu concordo com você que o ideal é o financiamento privado, né, das eleições, das campanhas, mas enquanto a regra não muda, né, essa devolução dos recursos, 87, 84 milhões de reais, que é muito pouco perto dos 5 bilhões que foram destinados aos partidos e às eleições, me parece muito mais uma medida demagógica do que efetivamente uma medida a favor da redução. Eu creio que o partido deveria usar esse recurso efetivamente para combater justamente a ideia do financiamento público, mas usar o dinheiro, né? O Partido Novo tem feito essas medidas assim meio demagógicas. Eu me lembro que o Marcel Van Hatten teve que ir para uma pensão em Brasília no início do mandato porque não deixavam usar o auxílio moradia. O próprio Alexis, nosso colega aqui de São Paulo, teve uma briga enorme com o uso de verba de deputado, gabinete de deputado, etc. Essas discussões, essas coisas não trazem por novo ainda uma certa visão romântica e, por outro lado, pouco efetiva dessas medidas. Quer dizer, não está faltando uma relação um pouco mais objetiva e pragmática de como atacar o inimigo e não fazer essas medidas estilo João Amoedo aí de ficar fazendo demonstrações? Eu gostaria muito da sua opinião nesse sentido. Bom dia, Ricardo Salles, é um prazer falar com você de novo. Olha, Ricardo, essa discussão existe. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui se fica no princípio, né? Você chama de demagógico, no caso. Então, eu falo para você, inclusive como uma parlamentar que é pré-candidata à reeleição e não vou usar o fundão eleitoral. A questão toda é que essa discussão existe no partido, porque tem pessoas que trazem isso, falam, gente, isso não dá para competir, né? Vocês estão entrando com estilingue numa guerra onde todo mundo está com canhão e com bazuca. Não é melhor usar? Então, tem alguns filiados que questionam isso. Mas, assim, você deve saber, Ricardo Salles, que até para ficar no Novo, o caminho a gente sabia que não era fácil, nós nos comprometemos a realmente levar esses princípios à frente. A gente está falando de valor. Se a gente começa a entrar nesse jogo de os fins justificam os meios, que seria, assim, utilizar o dinheiro do fundão tal, a gente está traindo um princípio que atraiu tanta gente para o Novo. Então, isso tem um preço alto, eu concordo com você, não é fácil, mas a gente se mantém firme. Então, eu não acho que seja demagogia, né? Demagogia é quem faz o blá, 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 mas no final e de outra maneira dá um jeitinho. A gente não dá jeitinho. A gente vai lá, rala, pede dinheiro, pede doação de pessoa física, né, privada, e faz a campanha. Com o estilingue a gente vai para a batalha. Então, é difícil. Isso está sendo discutido, mas nós seguiremos, os nossos princípios, os nossos valores seguem os mesmos. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima, um abraço. Até a próxima, muito obrigada a todos vocês, Jornal da Manhã, e bom dia.